Bom, pessoal, estamos encerrando mais um mês de estudo e prática do nosso curso do Grande Jogo e eu vou servir para vocês mais um conteúdo complementar que vai ajudar a gente a ressintonizar os nossos passos dados ao longo desse mês na jornada e também pode auxiliar as pessoas que estão acompanhando os nossos materiais complementares a manter essa sintonia com a nossa jornada. Lembrando que foi nesse mês que a gente iniciou o estudo prático e vivencial do jogo védico Mahalila. Mahalila, que é um corpo de conhecimento, é uma ferramenta de autoconhecimento que vai nos narrar, vai ter uma narrativa, vai nos narrar uma mitologia sobre o desenvolvimento da consciência humana neste plano de realidade. Então, dentro dessas 72 casas que vocês estão vendo aí, a gente tem uma espécie de tabela periódica da consciência, onde a gente está aceitando o desafio de ir construindo o nosso corpo de conhecimento ao longo do curso, através das jogadas do jogo. Né? Então, à medida que a gente joga o jogo e cai em uma determinada casa, a gente investiga profundamente qual é o aspecto de consciência que está relacionado com essa casa e como isso se relaciona profundamente com o desafio de vida pessoal de cada um nesse momento de vida. E dentro da nossa primeira jogada do jogo, que a gente realizou nesse mês, o jogo nos convidou então a investigar um pouco melhor a estrutura da casa 8. A casa 8 que no jogo simboliza a casa da avareza. Então o jogo está dizendo que a gente precisa compreender ou visualizar, né, que nessa casa do jogo ainda existe energia retida. Né? A gente ainda precisa trabalhar aspectos relacionados à nossa própria avareza. Por isso, a gente precisa compreender um pouco melhor o que essa avareza significa. Né? Então, a avareza popularmente conhecida, né, é entendida como complexo da mão fechada. Né? A tendência que algumas pessoas têm a se negar a dar ou a doar dinheiro de alguma forma. Né? Mas isso ainda é um conhecimento superficial sobre esse mecanismo, essa estrutura de defesa que é a avareza. A avareza diz respeito a isso também, né? Mas não só a isso, a toda a nossa tendência a sermos, de certa forma, acumuladores, né, emocionais. Então, a avareza, na verdade, é um mecanismo de defesa que existe como uma estratégia para a gente lidar com o nosso medo da escassez. Né? Porque eu tenho medo que me falte lá na frente ou em algum momento, a minha tendência é estar sempre me apegando e me acumulando a questões e a estar fechando meu coração mesmo, né? Algumas oportunidades que a vida me oferece, estar abrindo meu coração, expressando os meus potenciais, expressando os meus sentimentos, ou até investindo o meu dinheiro, né? Tudo isso que representa essa tendência a permanecer fechado, todo entrincheirado nessas estruturas de acumulação, diz respeito a um aspecto da avareza. Né? Então, a avareza está profundamente relacionada ao meu medo da escassez. Como eu tenho medo que me falte, consciente ou inconscientemente, a minha tendência é sempre estar guardando aquilo que eu tenho enquanto potencial, aquilo que eu tenho como forma de manifestação, como forma de sentimento, ou como recursos e bens financeiros e materiais. Né? Então, sabe aquelas pessoas que realmente só conseguem sentir paz se tem determinada quantia guardada no banco, né? Se eu não tenho exatamente aquela quantia, eu não consigo me sentir estável o suficiente. Né? Percebam que há uma tentativa de compensação emocional nesse tipo de dinâmica. Né? E às vezes a pessoa chega a se privar de oportunidades de bem-estar, oportunidades de lazer ou até oportunidades de crescimento financeiro, porque ela tem essa tendência, essa necessidade em estar acumulando. Né? Isso pode estar simbolizado em outras relações também. Né? Como eu falei, a nível de sentimento, numa dificuldade, uma negação em acabar expressando aquilo que eu tenho guardado dentro de mim, porque eu tenho medo que de alguma forma me falte esse sentimento a partir dessa expressão, ou relacionadas a outras questões concretas propriamente ditas, né, que a pessoa tem de fato essa tendência à acumulação. Então, se a gente caiu na casa da avareza, o jogo está pedindo para cada um de nós revisar profundamente se de fato a gente está dando aquilo que a gente tem para dar. Nesse momento de vida, a gente tem algum desafio de vida, alguma dificuldade específica em algum ponto ou área da vida, e o jogo está nos dizendo que talvez, né, aquilo que a gente está querendo receber ainda não chegue para a gente, porque a gente está se negando a dar o que a gente tem para dar, como eu disse, consciente ou inconscientemente. Então, por tudo isso que eu estou dizendo, fica nítido que existe uma profunda relação entre a avareza e a ideia da falta. E o que a gente vai fazer nesse conteúdo de hoje é estar expressando um conteúdo possível, né, um esquema possível para o entendimento, né, da questão da falta na nossa vida enquanto consciências encarnadas neste plano de realidade.
E para isso a gente vai se valer do próprio Mahalira, né, da mitologia ou da cosmovisão que essa tradição védica traz para a leitura desse jogo da vida, desses desafios de vida que a gente vive. E o jogo ele vai narrar para a gente a trajetória da consciência desde a sua origem transpessoal, né, a fonte divina, a consciência amorosa que rege e que construiu esse jogo, até as nossas experiências de vida individuais frente aos nossos desafios de vida, né? Então, o primeiro passo do jogo é nos recordar que antes de estarmos expressos como pessoas neste plano de realidade, a gente já viveu um estado de integração de consciência a essa fonte universal, transpessoal, onde não existia essa experiência da tensão dos opostos e da dualidade que existe nesta forma de expressão de vida que a gente vive aqui nesse plano. E dentro desse corpo do conhecimento, a gente vem estudando no curso toda a trajetória da criança que nós fomos, né, para estar compreendendo melhor as marcas e as questões emocionais da nossa própria criança interior, e aí sim poder compreender melhor esses mecanismos, essas estruturas do ego, essas matrizes do ego, como a avareza, por exemplo. Então, dentro do nosso corpo de conhecimento, a gente vem estudando a instância da criança e compreendendo que toda criança, quando vem a esse mundo, tem uma única necessidade, né? Essa necessidade nós chamamos de necessidade de amor exclusivo. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer na prática que toda criança tem o desejo de ser 100% nutrida em todas as suas necessidades, 100% aceita em sua realidade, 100% amada, né? Ou seja, ela anseia pelo estado de integração, né? Ela busca não se deparar com a tensão ou com os choques que existem nesse plano de oposições de realidade, né? Então, assim fomos nós, assim é toda criança, né? Ela nasce com essa necessidade de amor exclusivo. Em outras palavras, eu costumo dizer que existe um vínculo muito profundo entre amor e dependência nessa fase da vida. Então, a criança se vê a nível existencial, ainda limitada enquanto aos seus recursos próprios, enquanto à sua autonomia para estar conquistando aquilo que ela deseja ou que ela necessita, seja a nível físico, psíquico ou emocional, e ela depende da boa vontade, né, de um ser superior para ser suprida nas suas necessidades, e é isso que ela deseja, né? Neste plano de vida, né, esse nosso ser superior, esse ser que pode, do qual dependemos de toda a benevolência para estar sendo suprido em as nossas necessidades, é a nossa mãe, né? Lógico que aqui eu estou fazendo um esquema bem simples de uma estrutura que é mais complexa, mas isso já ajuda a entender o que eu estou querendo transmitir. Então, o ser supremo, mamãe, como eu coloquei aqui, né? Então, a criança deseja e anseia ser 100% correspondida em suas necessidades por aquela que a provém, né? Então, é só a gente pensar na estrutura básica da vida em seu início. A mãe, de uma forma geral, é a fonte de todo o provento, né? Todo tipo de forma de satisfação emocional, física, nutrição, proteção que ela pode receber, ela vai receber por intermédio dessa figura da mãe ou a sua figura materna propriamente dita. Então, ela espera receber da mãe tudo isso, toda a nutrição. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que a relação da criança com a vida ela é mediada pela mãe, né? Tudo que ela pode receber inicialmente quanto fonte da vida, fonte de nutrição, fonte de proteção, ou seja, como correspondência da sua necessidade de amor exclusivo, ela vai projetar todas essas necessidades na figura da mãe. E isso é bem concreto para a criança, né? Para a criança, a mãe realmente é um ser grandioso, muito maior do que ela, que detém todo esse poder, né, em suas mãos, né, de estar servindo todos esses aspectos da vida para a criança. Então, eu costumo dizer aqui que é natural que a criança entre em um processo de idealização. Eu coloco idealização só para ajudar a gente a compreender essa estrutura. Como eu disse, para a criança isso é muito concreto. De fato, a mãe, a figura da mãe, pessoa que ela tem, e a figura da grande mãe, né, da grande mãe da vida, da grande provedora de todas as suas necessidades, para a criança não existe uma divisão clara, né, entre essas duas instâncias. A mãe é materialmente encarnada a figura ou a expressão da grande mãe e da sua própria relação com a vida. Mas, como eu vou colocar ali embaixo, né, a mãe é uma pessoa, né? A mãe tem as suas próprias necessidades, as suas próprias limitações, e a mãe já jogava esse jogo antes da gente estar vivendo aqui, né? Então, ela já tem as suas questões emocionais e ela também tem as suas próprias marcas e necessidades da criança ferida que ela traz dentro dela também. Então, inevitavelmente, nessa dinâmica, isso, como eu sempre digo, não é bom nem ruim, é só uma etapa, né, desse jogo, que também gera todo um processo de amadurecimento e de autonomia.
mas inevitavelmente, em algum momento, seja em uma trajetória mais evidentemente traumática com essa figura, ou em simples desatenções a algumas necessidades, né, que a criança também infantilmente espera receber tudo dessa mesma figura, mas inevitavelmente a criança vai ser frustrada em algum momento nessa necessidade de amor exclusivo, né? Ela espera receber tudo isso dessa fonte de vida que a mãe representa para ela. Em algum momento a mãe não vai estar pronta ou atenta o suficiente para suprir essa necessidade, e nenhuma pessoa, né, com as suas imperfeições tem condições de corresponder a esse grau de idealização, né? Não dá para suprir a necessidade de outro ser o tempo todo e a todo momento. Mas isso para a criança é um grande choque, né? Imaginem a experiência de uma consciência ainda em formação nesse plano de realidade, que tem que se deparar com essa realidade da falta, e aqui a gente costuma entrar, né, começa a entrar nessa estrutura da ideia da falta, né? Então, em algum momento, eu não recebi da vida aquilo que eu desejava, né? E é claro que isso deflagra um profundo processo emocional para um mecanismo psíquico ainda em formação, como é o caso da criança, né? Então, esse nível de frustração é muito profundo a nível de consciência, é um choque desse plano de dualidade. E isso gera uma tensão emocional e psíquica muito profunda. E isso, né, o que tende a acontecer a partir disso, né? Como a criança precisa organizar esse tipo de estrutura emocional, nesse momento ela vai tirar conclusões ou interpretações dessa realidade para tentar organizar essa estrutura da falta ou da carência que ela acabou de sentir nesse momento, né? Mas como para a criança a imagem da mãe e a imagem da vida são profundamente relacionadas, é natural que a criança nesse momento faça uma generalização, né, que conclua, aí podem ser muitas coisas, aqui eu só citei um exemplo, coisas como, a vida pode não me dar aquilo que eu necessito. Então, percebam que há um grau muito profundo de generalização nesse caso, porque na prática o que ela viveu foi a frustração emocional dentro de uma expectativa infantil que ela ainda tinha, diante de uma relação com uma pessoa, né, tão importante, tão vital na existência dela. Como a imagem dessa pessoa para ela trazia toda a representação, ou toda a luminosidade do próprio arquétipo da grande mãe transpessoal, da grande fonte de transmissão da vida, é natural que a partir desse choque emocional ela tire conclusões ou crenças generalistas de como a realidade funciona para ela. Isso muitas vezes é profundamente enraizado na estrutura inconsciente dessa criança, né? Ela vai aprendendo a reprimir este grau de crença que é tão dolorido a nível de experiência emocional. E isso, em algum momento, como tensão psíquica, vai eclodir na nossa trajetória de vida. Então, aqui o que é importante compreender é que a criança, inevitavelmente, ao ser deparada com essa frustração da sua necessidade de amor exclusivo, vai acabar consolidando uma crença, uma generalização ou uma imagem de uma relação mais genérica com a vida, que ela vai acabar projetando em outras relações ao longo da sua vida de uma forma geral, né? Relações com coisas, pessoas, e nesse caso do meu exemplo, com a própria vida de uma forma geral, né? A vida passa a ser, então, um lugar instável e inseguro, onde pode ser que aconteça de eu não receber aquilo que eu necessito para o meu proveito, para a minha existência, ou o próprio amor que eu necessito para me sentir incluído nesse mundo. Então, em outras palavras, em tudo isso, a gente está falando também de avareza, né? É a partir desse primeiro choque de carência emocional que a gente tende a deflagrar todo um mecanismo, uma estrutura, para nos defender, né, desse medo profundo de se ver tão vulnerável diante da vida. Então, dentro dessa ideia que a gente está trabalhando aqui, né, se pode me faltar, e às vezes essa ideia de falta é profundamente primitiva dentro do nosso sistema, como eu venho expressando, é necessário que eu acumule para estar seguro, né? Porque em algum momento pode ser que a minha necessidade não seja atendida. Aí, mais uma vez, a avareza. Eu não posso dar aquilo que eu tenho para dar, porque mais tarde pode ser que falte para mim também, né? Então, é mais fácil eu me manter preservado nessa minha expressão, até a nível energético, porque assim eu não corro o risco de que isso que eu preciso preservar seja instabilizado mais uma vez. Então, tudo isso vai gerar, como eu já comentei com vocês, uma resistência em dar o que eu tenho para dar, né? Em outras palavras, eu vou ter receio de abrir o meu coração para o mundo e entregar os meus tesouros, os meus potenciais, né? Por mais que conscientemente eu deseja isso,
inconsciente há uma negação muito profunda, né? Porque esse medo da escassez ainda está atuando no meu sistema. Ou aqui a gente pode até fundar pactos de vingança, né? O que são os pactos de vingança? Que são essas alianças de vingança que a criança faz nessa época da vida, né? A nível de estrutura inconsciente. Isso pode ser melhor expresso da seguinte frase, né? Se a vida não me deu o que eu gostaria, eu também não vou dar para a vida o que eu tenho para dar, né? Então, percebam o mecanismo de birra, né, nessa trajetória que eu estou narrando. É como se inconscientemente, ainda por ressentimento das carências emocionais que a gente se deparou nessa trajetória, a gente se negasse, né, inconscientemente, muito profundamente, a entregar aquilo que a gente tem para entregar para o mundo, né, a desenvolver os nossos potenciais, os nossos tesouros. Né? Claro que isso é inconsciente, mas às vezes eu quero, né, eu desejo desenvolver um projeto de vida, uma forma de ser, uma forma de me expressar. Mas quando eu me coloco nesse caminho, né, muitos mecanismos, muitas retenções, muitas formas de me permanecer ainda entrincheirado se manifestam no meu ser. Né? Isso provavelmente é um indicativo muito forte de que ainda existe algum pacto de vingança. Por mais que eu diga que eu quero sim entregar para o mundo, inconscientemente há um não muito grande dentro de mim. Né? Eu me nego a oferecer aquilo que eu tenho para dar, porque no fundo eu ainda acho que a vida me deve, que eu preciso receber mais para que seja justo eu entregar para o mundo os meus potenciais e a minha expressão autêntica. E a própria avareza vai nos ensinar que o medo gera escassez. Né? Como eu posso receber amor se eu não dou amor? E como que eu posso ser suprido em uma necessidade se eu estou todo fechado e não sou nem capaz de expressar essa necessidade ao mundo ou de pedir ajuda para uma pessoa? Então, esse próprio mecanismo se retroalimenta à medida em que por medo eu acabo me fechando e à medida em que eu fecho também as portas possíveis para eu receber da vida aquilo que eu necessito a cada momento. Né? Então, isso é um ciclo vicioso, né? Que essa ilusão da falta nessa trajetória de vida tende a criar e a perpetuar. Né? Quanto mais ainda eu estou fechado a receber, menos eu me sinto nutrido, mais eu toco no meu medo da escassez. Quanto mais medo da escassez, mais tentativa de controle através da acumulação. E esse ciclo vai se retroalimentando, como eu estava dizendo. Então, a avareza também vai nos trazer alguns ensinamentos. Né? Quais são os ensinamentos que essa casa vai nos dar? Né? O primeiro deles é que dar e receber são faces da mesma moeda. Né? Em outras palavras, é dando que se recebe. Se eu ainda não estou recebendo da minha realidade aquilo que eu necessito, é muito provavelmente porque eu ainda não estou dando o que de fato eu tenho para dar. Né? Eu ainda me nego a oferecer aquilo de essencial que eu tenho para oferecer em cada uma das coisas e em cada uma das minhas relações. Então, essa casa vai nos ajudar a refletir sobre o que eu tenho para dar e me nego a oferecer a cada momento e a cada circunstância, né? A depender da sua área da vida, a depender daquilo que você deseja desenvolver. Também essa casa nos ensina, né, que se eu não estou recebendo, eu não estou dando de verdade. Às vezes a gente cria ilusão, né? Eu faço muitas coisas, mas aquilo que é o essencial, aquilo que é o meu chamado de vida, eu me nego a colocar em serviço ainda, à disposição do mundo, né? Então eu ainda estou sendo avarento, por mais que eu crie a ilusão de que eu estou oferecendo. Então, se você não está recebendo, revise, né, se você realmente está entregando de forma autêntica e livre a sua manifestação e a sua amorosidade no mundo também. Também é uma casa que nos ensina a olhar de frente para o medo, né? Então, é aqui que a gente precisa desenvolver, enquanto corpo de grupo, né, nas esferas individuais de cada um, a coragem para se arriscar um pouco mais a entregar aquilo que a gente tem para entregar, ou fazer aquilo que precisa ser feito a cada momento e a cada circunstância. E ela vai nos trazer um aspecto mais profundo da confiança no fluxo da vida. Né? Só confiando na vida eu posso abrir o meu coração, né? Confiando que esse fluxo, essa lei universal que a gente está narrando entre dar e receber, ela é verdadeira e de fato ela se manifesta. Né? Não tenha dúvida que à medida em que você se dispor a entregar o que você tem para entregar para o mundo, naturalmente isso vai retroalimentar esse sistema, né? E vai reforçar essa confiança no fluxo da vida. Então, né, a grande ilusão da falta, ela é decorrência, na verdade, do nosso grau de apego, como eu expressei, a necessidade, né, de receber todo o suprimento de uma única forma de vida, que nesse caso, do meu exemplo, era a nossa mãe. E o jogo ele vai nos ensinar que por esses meios misteriosos da vida,
Essa grande força amorosa da vida, essa disponibilidade ou essa força materna universal, ela vai se expressar de tantas infinitas formas que essa carência, na verdade, é uma ilusão, né? Através de tudo que a gente pode se nutrir, através da nossa própria figura de mãe, através de qualquer outra pessoa que pode se deparar no nosso caminho, ou através da própria força abundante da Mãe Natureza, essa força transpessoal vai estar revestindo todas essas formas para que a gente receba toda a energia necessária para chegarmos aonde chegamos, né? Então a falta de fato não existiu, né? A falta ela é só a decorrência de uma ilusão de a gente esperar tudo isso de uma mesma fonte, né? Então a gente depende de uma ampliação de olhar para ver que se a gente chegou até onde chegou, né, dentro de uma condição de tornar-se adulto e poder amparar as suas próprias feridas emocionais, é porque através desses meios misteriosos a vida nos deu tudo que a gente necessitava, né? E agora sim, já como adultos, temos a possibilidade de desenvolver um olhar suficiente para acolher essas nossas questões e carências emocionais, a ponto de se sentir seguro o suficiente para dar para o mundo aquilo que você tem para dar, né? Para ter coragem de libertar a sua expressão, para ter coragem de investir em você mesmo, enfim, para ter coragem de viver uma vida de coração aberto, né? E não mais um coração acumulado e profundamente guardado nessas estruturas de defesa geradas por esse medo da escassez. Então, é uma investigação muito profunda, né? A gente cair nessa casa, em primeiro momento, revela a necessidade da gente trazer consciência para essa estrutura, né? Perceber essa negação, esses pactos de vingança e essa retenção que existe no nosso sistema, né? A própria luz dessa consciência, desse olhar, dessa percepção, vai começar a trazer à tona tudo aquilo que a gente necessita para compreender mais profundamente as origens desse mecanismo em cada uma das trajetórias individuais.